irmãos com a paz do Senhor. Me sinto feliz de estar nesta noite na casa de Deus, para junto nós cultuarmos com a nossa família, neste culto específico da família, para nós engrandecermos o nome do Senhor, que só Ele é merecedor da nossa adoração e da nossa glória, adoração a Ele nesta noite. Quero aqui convidar os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia em Josué, no capítulo 25 e o versículo 15. Uma passagem muito conhecida, mas foi aqui que o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Desde já agradeço a irmã Vanilda, ao irmão José pela oportunidade, ao nosso pastor pela bênção dele para estarmos aqui. A palavra do Senhor diz assim, todos acharam? Amém? Josué, capítulo 24 e versículo 15. Amém? Diz assim: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Somente esse versículo, poder se sentar, agradeço os irmãos. Essa passagem de Josué é uma passagem muito conhecida. Normalmente existem até gritos de guerra nessa passagem, nesse final que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o livro de Josué, ele é um livro muito interessante porque ele vai começar a contar um momento muito histórico na vida de Israel. Porque após o povo de Israel peregrinar durante 40 anos no deserto, agora eles vão possuir a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a eles quando eles ainda estavam lá no Egito. E neste novo ciclo que a história de Israel vai se mudar, que agora o povo não vai mais estar no deserto, o povo agora está se aprontando para possuir por herança aquilo que Deus os havia prometido há 40 anos aos seus pais. E após agora a morte de Moisés, Josué é quem vai assumir o lugar de Moisés. E Josué, ele é um dos que saiu do Egito com Moisés. Foi Josué que presenciou, no momento em que Moisés entrou no Egito, ele presenciou as pragas que vieram sobre o Egito. Ele presenciou o momento em que o povo sai do Egito. Ele presencia também o momento em que o Mar Vermelho é aberto. E ele também está presenciando nessa jornada no deserto o cuidado do Senhor sobre o povo de Israel. E durante esse período que Josué está no deserto com Moisés e com todo o povo, Moisés vai convocar Josué para ser o seu auxiliar. Então, Josué está ao lado de Moisés como seu auxiliar e como seu aprendiz. E Josué também é um dos que, quando Moisés enviou os 12 espias para ver como que era a terra de Canaã, Josué era um desses 12 espias que foram enviados por Moisés. E somente Josué e Caleb, que
que trouxeram uma boa notícia daquela terra e que permaneceram confiando que o povo de Israel teria vitória e tomaria posse da terra prometida. Josué, então, agora, ele se torna o líder de Israel. E nessa liderança, o Senhor vai dizer muito a Josué para que ele seja forte e corajoso e que ele tenha também muito ânimo, porque Josué, ele estava agora, Moisés liderou o povo durante o deserto com o cuidado e a proteção de Deus, e Josué agora estaria também debaixo da proteção de Deus, só que Deus agora está dando a Josué para que ele seja fortalecido, porque agora o povo iria lutar para possuir a terra que Deus havia prometido para eles. Então Josué, ele vai liderar a travessia do Rio Jordão. E nessa travessia, após eles estarem lá do outro lado, Josué vai travar muitas guerras com os povos que ali viviam, os cananeus, os amorreus, os jebuseus, e vão lutar contra esse povo para tomar posse desta terra. E é neste versículo que nós lemos, após Josué lutar contra muitos povos e muitos reis, e já estar em posse de muitas terras, Josué agora reparte essas terras para o povo de Israel, de acordo com as 12 tribos e de acordo com a instrução que Deus havia dado a eles. E neste versículo que nós lemos do capítulo 24 e o versículo 15, Josué, ele está em seu momento de despedida. Josué já está velho, está cansado, e ele sabe que os seus dias estão se aproximando. Então Josué, neste momento, ele vai trazer à memória do povo toda a história que o povo de Deus viveu, desde o momento em que eles estão ali na terra de Canaã, até prosseguindo a história do início de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele também vai chamar a atenção do povo e vai exortar o povo a se lembrar que Deus os havia libertado do Egito e que agora eles estavam em posse da promessa que Deus havia feito a eles. E diante desta mensagem que Josué está falando para o povo, ele então aproveita este momento, trazendo à memória do povo todas as batalhas que eles travaram dentro daquele território de Canaã, para que cada um agora que está com a sua terra se lembrasse que foi Deus quem esteve com eles, travando essas guerras, para que eles hoje pudessem estar desfrutando daquele lugar. E Josué então vai colocar diante do povo agora uma decisão que o povo precisa tomar. Josué agora convoca o povo para que eles venham ter um compromisso, para que eles venham ter uma posição. E Josué então coloca diante do povo que se ninguém daquele povo de Israel quisesse servir a Deus, mas que ele se colocaria em servir a Deus. E ele acrescenta dizendo que a sua família também serviria a Deus. E é interessante nesse versículo que quando ele diz assim: se porém não lhe agradar servir ao Senhor, ele vai lembrar o povo: escolha hoje a quem irão servir,
servir aos deuses dos amorreus, aos deuses dos jebuseus, ao Deus dos cananeus. E agora ele está dizendo dos deuses daquele povo que ainda alguns habitavam com ele. Josué está alertando o povo a cumprir aquilo que Deus havia dito para eles, que quando eles entrassem na terra, que era para eles matarem todos daquela terra, porque apenas o povo de Israel habitaria na terra de Canaã. Então Josué está trazendo a lembrança desse povo, a memória deste povo, que eles tinham um pacto com Deus, que a promessa que Deus havia feito para a vida deles, Deus havia cumprido, e que agora dependia deles uma única posição. Qual posição era essa? De servir a Deus. Porque Josué conhecia o povo e ele sabia que o povo poderia se corromper se eles não fizessem esse pacto. E quando nós adentramos mais para frente em Juízes, nós vemos que mesmo que o povo disse que receberia e estavam fazendo um pacto de que serviria somente a um único Deus, lá na frente eles quebram essa promessa. Mas neste momento em que Josué está dizendo, todo o povo se compromete em servir a Deus. Josué, ele está estabelecendo primeiro para ele, para depois a sua família. O interessante deste texto é que ele primeiro diz: eu decido servir a Deus. Ele diz: eu e a minha casa. Mas primeiro ele se coloca na posição de ele servir a Deus. Eu tenho uma frase que eu digo ela sempre para mim, quando às vezes a gente quer tentar mudar o outro. Eu sempre digo para mim mesmo que aquilo que eu quero que o outro faz, que eu primeiro começo. É o que Josué está fazendo. Josué, ele quer que a família dele, o povo de Israel, sirva a Deus. Mas primeiro ele faz. Josué, primeiro ele começa. Se eu quero que alguém faça algo, primeiro eu devo começar a fazer algo. Porque como tem um ditado popular que diz que a palavra convence, mas que o exemplo arrasta, é isso que Josué faz. Porque quando nós lemos o texto, o livro de Josué, nós vemos que Josué é um homem íntegro. Foi o único, ele e Caleb, dos adultos que entraram na terra prometida. Josué e Caleb não se corromperam em meio a todo aquele povo que morreu no deserto. Josué colocou em seu coração de servir a Deus. Ele era temente e ele começou isso nele. Então, se eu quero que os meus filhos leiam a Bíblia, primeiro eu tenho que começar a ler. Se eu quero que os meus filhos orem, primeiro eles têm que me ver orando. Se eu quero que os meus filhos sejam educados, eu primeiro tenho que ser essa pessoa educada, essa pessoa gentil, essa pessoa amorosa. Primeiro começa em mim. Se eu quero que o meu esposo ou a minha esposa faça algo por mim, primeiro eu começo a fazer. Porque, irmãos, uma coisa é certa: nós não conseguimos mudar o outro. E nem eu costumo dizer que nem Jesus muda o outro, muda o ser humano, se ele não permitir.
Então nós não conseguimos mudar o outro. Vai ser um desgaste emocional e de energia eu querer que o outro faça algo que eu quero. Não vai adiantar. Então, se eu quero que alguém faça algo, primeiro eu começo a agir daquela maneira. Eu começo a fazer daquela maneira. É o que Josué fez. Ele se colocou primeiro, para depois colocar a sua família. E Josué, quando nós lemos o texto, nós vemos que ele tinha um espírito de liderança. E ele aprendeu isso com Moisés. Ele sabia liderar a sua casa. Josué liderava a sua família. Ele teve autoridade, irmãos. Quando ele diz assim, eu e a minha casa serviremos a Deus, isso quer dizer autoridade. Josué, ele tinha autoridade sobre a família dele. Ele tinha governo sobre a casa dele. E ele tinha essa autoridade porque nós só temos autoridade sobre aquilo que nós priorizamos. E nós percebemos que a família de Josué era uma prioridade para ele. Porque ele poderia apenas dizer assim, ó, eu servirei ao Senhor. Poderia ou não poderia, irmãos? Ele poderia dizer, olha, povo de Israel, eu coloco no meu coração em servir ao Senhor. Mas Josué não se conformou em apenas ele. Então ele declarou uma palavra de bênção sobre a casa dele, porque ele tinha a casa dele como prioridade de também viver as bênçãos de Deus sobre a casa dele. A Bíblia, ela não vai mencionar na história de Josué e nem em outro texto o nome dos filhos e nem o nome da esposa, mas pelo que nós vemos do contexto que nós lemos no livro de Josué, que ele tinha uma família que não foi destruída por desobediência, porque foi amaldiçoada ou que sofreu algo de penitência do Senhor. Mas nós vemos que era uma casa que permaneceu firmado em Deus. E isso, irmão, só é possível quando a gente coloca a nossa família como prioridade. E às vezes nós até dizemos, não, a minha família é a minha prioridade. E nós até dizemos isso porque a família tem valores e princípios
o Senhor correria tomou conta da nossa vida. E se nós não estabelecermos, irmãos, como prioridade a nossa família, as coisas vão começar a dar errado. E por que vai começar a dar errado? Porque a base de qualquer coisa na nossa vida, se eu e você nós decidimos constituir uma família, é a família. O nosso primeiro ministério, o meu primeiro ministério, antes de estar em qualquer culto de qualquer igreja, é a minha casa, é o meu lar. Se o meu lar não estiver edificado, se eu não dispor de tempo para a minha família, estar aqui com esse microfone na mão, ter uma vida de sucesso na minha empresa, na vida profissional, será perdido, porque eu não estarei cumprindo o propósito da palavra. Não sou eu que estou estabelecendo aqui essa prioridade, é a palavra de Deus que diz que a nossa família ela tem que ser prioridade. Irmãos, a nossa casa também é o reino de Deus. Às vezes nós falamos buscar primeiro o reino de Deus e nós só pensamos que é servir aqui na igreja, que é estar na porta, que é reger um conjunto. Mas o reino de Deus começa primeiro em nós e se estende para a nossa casa e se estende para onde nós vamos, no trabalho, na igreja, na vida de amizade. Mas o reino de Deus primeiro começa em nós, nas nossas atitudes, e se estende para o que estão ao nosso redor. Então, por isso que é tão importante a gente estabelecer, irmãos, um tempo com cada um dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles têm personalidades diferentes, temperamentos diferentes, e cada um deles, a gente precisa tirar um tempo para estar individualmente com eles. E, irmãos, eu sei o quanto isso é difícil, mas a gente precisa. Muitas vezes eu falo para Eliel, vai deitar com a Gabriela, eu preciso deitar um pouco com o João, eu preciso conversar com ele, porque a conversa dele é diferente da conversa que eu tenho com a Gabriela. Isso, irmãos, é a gente priorizando a nossa família. Não vamos conseguir fazer isso sempre, mas nós também não podemos nos conformar disso ser normal, de achar que tudo bem, hoje não deu, semana que vem não deu também, e passa um mês e está tudo bem. Não podemos nos conformar, mesmo que não fazemos com tanta frequência como queríamos, mas não podemos nos conformar de achar que tem que ser assim, porque Josué, ele só tem autoridade de dizer isso sobre a sua casa, porque ele priorizava a sua casa. Ele estabelece para a sua família também um plano. Quando ele está dizendo que a família dele também vai servir a Deus, isso aqui é um plano, irmãos. É um alvo que ele está estabelecendo para a família dele. E quão importante é nós estabelecermos planos dentro da nossa casa. Nós reunirmos a família e ouvirmos cada um. Qual é o sonho, meu filho, seu? Qual é o seu sonho? Ouvir o sonho da esposa, o sonho do esposo, o sonho dos filhos. Eu e meu esposo já falamos aqui que nós temos o hábito de todos os anos a gente senta, ouvimos o que as crianças desejam, nós desejamos, nós colamos imagens sobre a nossa casa, daquilo que nós desejamos. Tem um versículo que eu digo que ele só acontece se a gente fazer ele, que está lá em Provérbios 16:9, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E eu sempre digo assim: Deus só abençoa plano que tem plano. Como que Deus vai abençoar um plano na minha casa se não existe plano? Como que Deus vai abençoar um projeto, um sonho da minha família, se
sentar, irmãos, e ouvir o que vocês almejam. Qual é o alvo espiritual que vocês desejam para a casa de cada um? Qual é o alvo que eu desejo de espiritualidade para os meus filhos? Qual é o alvo que eu tenho para os meus filhos, para o meu esposo, para a minha esposa? Ter um plano, ter uma ação dentro da nossa casa. Josué está estabelecendo um plano na casa dele. E o plano é que todos iriam servir a Deus. A Bíblia não diz como que Josué fez esse plano. Como que foi que ele fez métodos dentro da casa dele para que os filhos dele servissem ao Senhor. Mas se Josué liderava um povo, e ele sabia liderar com excelência, porque no período em que Josué estava liderando o povo de Israel, o povo não se corrompeu com a idolatria. O povo realmente servia a Deus. E aqueles que desobedeceram a Deus, Deus os castigou no período de Josué. Então Josué, ele estabelece um plano para a sua família. Josué estabelece valores e princípios para a sua casa. O quão importante é nós estabelecermos princípios e valores dentro do nosso lar. Principalmente neste mundo, irmãos, que nós estamos vivendo tão corrompido, e que tudo quer entrar dentro da nossa casa como que é normal, e que está tudo bem ser assim, porque lá no mundo é assim, as pessoas, outras famílias fazem assim. Só que os nossos valores, os nossos princípios têm que estar pautados na palavra. E os nossos filhos que ainda são pequenos, ou até mesmo os netinhos que estão pequenos, eles precisam ter conhecimento desses valores, desses princípios. Porque às vezes nós vamos corrigir os nossos filhos que não podem mentir, mas nós nunca explicamos para eles o princípio da verdade. Às vezes nós queremos dizer para os nossos filhos que não pode roubar, mas nós nunca explicamos para eles o princípio de não pegar algo que não é dele. Então, valores e princípios primeiros têm que ser estabelecidos dentro da nossa casa. Trazer conhecimento dentro da nossa casa. A todos que estão, criar rotinas dentro de casa, isso é essencial. Às vezes, igual eu disse, irmãos, a gente está numa correria tão grande que se a gente for esperar sobrar tempo para a gente, às vezes sentar com o filho e ouvir ele, brincar com ele, sair num passeio com família, planejar uma viagem, não vai sobrar tempo. E nós que somos ainda mulheres, que digam isso. Porque nós temos dentro de casa, nós temos 1 milhão de coisas para fazer. E às vezes, irmãos e irmãs, a melhor coisa é ignorar. É fingir que tudo está limpo e sentar no chão e brincar. E a gente sai dali calma, tranquila, para fazer algo que amanhã vai estar sujo de novo, vai ter que fazer de novo. Então são coisas, irmãos, que nós, e eu me incluo nisso, que nós temos que colocar em prática dentro da nossa casa. Porque isso aqui faz a nossa casa crescer, faz a nossa casa avançar nas promessas de Deus. Porque eu sempre digo que Deus, ele não opera milagre em lugar desorganizado. Todas as vezes que Jesus vai operar um milagre, e um texto bem específico é a da multiplicação do peixe, ele só faz a multiplicação quando o povo senta de 50 em 50 e de 100 em 100. E eu pergunto, Jesus poderia servir o pão com todo mundo em pé no meio da multidão? Podia ou não podia? Podia. Podia pegar os discípulos e sai entregando aí pro povo aí, ó. Podia ou não podia?
porque ele sabia que a multidão estava faminta. E gente, faminto, quem aqui que quando está com fome fica calmo, tranquilo? O que é normal de quando a gente está com fome? Nervoso, quer comer logo, desesperado. Então, quando Jesus manda a multidão sentar, ele sabia que a multidão iria comer com calma. A multidão não ia sair pegando um monte de pão, achando que não ia dar pão para todo mundo. Não, deixa eu pegar 10 pão aqui, porque não vai sobrar pão para mim comer. O nosso Deus, ele opera milagre quando a nossa vida está organizada. Quando o nosso lar, irmãos, nós alinhamos com a palavra, com aquilo que a palavra diz, aí o Senhor, ele entra na nossa casa e ele opera milagre, ele cura feridas, ele nos abençoa. Deus, ele nos prospera na área emocional, financeira, no casamento, da comunhão com os filhos. Timóteo capítulo 5 e verso 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Uma palavra muito dura, né? Negou a fé e é pior do que aquele que não creu em Jesus. O quão importante será que Jesus ele tem, irmãos, que a família é? Porque se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia inicia falando de família e vai finalizar em Apocalipse dizendo sobre as bodas do Cordeiro, o encontro da noiva e o noivo, constituição de família. Então, para Deus, a família é importante. Esse é o versículo de alerta para todos nós, que a família, ela tem que ser a nossa prioridade. Deus, ele nos chama para nós sermos como Josué, sermos líderes da nossa família, nos posicionarmos, não aceitar que as idolatrias do mundo, que as mentiras, os enganos, a falsidade, as ideologias entrem dentro do nosso lar, mas que nós nos posicionamos como verdadeiros líderes dentro da nossa casa, declarando palavra de bênção sobre o nosso lar. E para me concluir, toda ação tem uma reação. Quando Josué diz ao povo e convoca eles para eles também servirem ao único Deus, Josué está propondo para aquele povo uma ação. Josué está propondo para aquele povo não apenas ouvir, mas também agir. Porque as nossas ações, elas são conhecidas. Por isso que o povo vai responder tão prontamente para Josué. Não, Josué, nós nos posicionamos e também iremos continuar servindo a Deus. Porque Josué tinha legado. Josué estava morrendo, mas ele estava deixando um legado de um homem temente. E enquanto eu escrevi essa mensagem, irmãos, uma frase tomou conta do meu coração. O Senhor disse para mim: que legado eu estou deixando para a minha família. O Senhor disse fortemente ao meu coração: Poliana, que legado você está deixando para a sua casa? E eu faço essa pergunta nesta noite para os irmãos: que legado nós estamos deixando para o nosso lar? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para o nosso esposo, para a nossa esposa? Qual é a casa que nós estamos erguendo na nossa rua? O Senhor nos convida
casa de oração. Uma casa que há oração dentro da casa de cada um de nós. Uma casa onde que nós temos o desejo de ler a palavra. Uma casa que tem desejo de servir a Deus de verdade. De todo o coração, de toda a nossa alma. Um legado que os nossos filhos possam nos ver no chão da nossa casa, nós jogados na presença do Senhor. Que os nossos filhos, os nossos parentes possam saber que a nossa casa habita Deus. E que mesmo que você esteja aqui e que seu esposo não seja cristão, que não esteja aqui com você, que a sua esposa não seja cristã, que os seus filhos estejam distanciados do Senhor, mas eu digo com autoridade do Senhor nesta noite, que você tem autoridade na sua boca de declarar que a sua casa serve ao Senhor. Você tem autoridade na sua boca para dizer que a sua casa serve ao Senhor, que os seus filhos vão se render ao Senhor, que os seus filhos são uma bênção. Comece, irmãos, a declarar dentro da sua casa palavras de bênção, palavras de vitória. Declara bênção, declara palavras que você quer que aconteça dentro do seu lar. Eu convido os irmãos a ficarem de pé nessa noite. Que nós possamos nos posicionar nesta noite, decididos a fazer igual Josué fez, a ponto de dizermos que a nossa casa serve ao Senhor. Que possamos declarar nessa noite que a nossa família é do Senhor Jesus. Que possamos declarar que a nossa casa, ela é do Senhor Jesus. E que mais importante, que isso comece primeiro em nós. Como Josué diz, primeiro em mim, depois a minha casa, serviremos ao Senhor. E nós vamos ver o Senhor agir dentro da nossa casa. Quem sabe você já lutou tanto, ou quem sabe você já orou tanto. Eu digo para cada um, continue perseverando. Tenha resiliência, que o Senhor ele vai ouvir a sua oração. Eu tinha algo que por anos dentro da minha casa me incomodava algo. E eu orei por anos e por anos ao Senhor. E eu falava, Senhor, eu não tenho poder de mudar isso. E eu também, Senhor, não aceito isso dentro da minha casa. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder de trazer essa mudança que eu preciso que o Senhor faça dentro do meu lar. E eu orei 1 ano, orei 2, orei 4, orei 5. E eu posso dizer com toda a convicção que este ano o Senhor está me fazendo desfrutar daquilo que eu orei. Aleluia. Então eu digo a você, não desista daquilo que você olha para dentro da sua casa e você acha tão impossível de mudar. Eu te digo com toda a autoridade e por receber o meu milagre, que Deus ele tem poder de quebrar coração duro. Jesus tem poder de quebrar resiliência. O Senhor ele tem poder. Só basta a gente crer. Só basta a gente ter fé e a gente ter ação, irmãos. Porque nós queremos ver as coisas acontecer dentro da nossa casa, mas nós também precisamos nos colocar na ação. Nós também temos que fazer a nossa parte. Porque nós queremos um lar abençoado, queremos uma comunhão dentro do nosso lar, mas também precisamos ter ação para isso acontecer. E Deus vai fazer acontecer.
Senhor Jesus. A tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite. Senhor, eu peço a ti, Senhor, que venha visitar cada família nesta noite. Cada irmão, Senhor, cada irmã, cada criança, cada adolescente, cada jovem que se encontra aqui na sua casa. Senhor, eu não sei, Jesus, o que cada família vive em sua casa, mas o Senhor é um Deus que sonda e conhece todas as coisas. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor entre neste momento na família dos teus servos. Senhor, sabemos, Jesus, que perfeição só vamos ter no céu quando nós chegarmos. Senhor, e nós sabemos que nós temos falhas, nós temos defeitos, Senhor. Temos defeitos como esposa, como esposo, temos defeitos como os filhos, temos defeitos, Senhor, como pai, como mãe, como vó, como vô. Jesus, mas nos ajuda, Senhor, a ser a melhor pessoa para as nossas famílias. Senhor, nos ajuda a ser a melhor mãe para os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, a ser o melhor pai, Pai. Nos ajuda a ser, Senhor, o melhor esposo, a melhor esposa. Senhor, que toda preguiça, Jesus, que toda desânimo, Senhor, de investir na nossa família, Senhor, que saia da nossa vida, que saia da nossa mente, Jesus. E que o Senhor coloca no nosso coração coragem, Jesus. Coloca, Jesus, no nosso coração disposição para nós servirmos a nossa casa com alegria. Aleluia. Jesus, coloca disposição para a gente servir a nossa casa com alegria. Jesus, tira do nosso coração, Jesus, todas as vezes que a gente quer servir a nossa casa com raiva, com má vontade, Jesus. Senhor, coloca no nosso coração, Jesus, a alegria de servir primeiro os nossos que estão conosco no momento de dor, no momento da enfermidade, no momento em que a gente está chato, na hora que a gente está ignorante. Jesus, nos faça servir a nossa casa com alegria, Senhor. Senhor, desça nesta noite, Pai, sobre as nossas vidas. Coloque essa palavra no nosso coração, Jesus, e que nós possamos sair daqui nesta noite e praticar a Tua palavra, Jesus. Que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que haja, Jesus, arrependimento daquilo que nós precisamos mudar, Jesus. Que não podemos nos conformar, meu Pai, com os nossos erros e com as nossas falhas, mas gera em nós, Jesus, todos os dias, todas as manhãs, um coração arrependido. Gera em nós, Jesus, um coração de querer ser melhor, Jesus. Deus, seja conosco nesta noite e abençoe a casa.